Olá, boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Iniciarei aqui fazendo o compartilhamento da nossa tela, nosso roteiro, tradicional roteiro, para facilitar a nossa exposição. Estou vendo ali o boa noite de todas e todos, aparecendo ali no chat rapidamente. Muito obrigado. Hoje nós vamos dar sequência à nossa aula a respeito do inquérito policial. E, para rememorar, na aula passada, nós iniciamos um debate a respeito da dogmática do inquérito policial. E, como preliminares, eu acabei expondo para vocês alguns elementos caracterizadores do juiz das garantias, essa nova figura do processo penal que foi criada com o pacote anticrime. E, posteriormente, acabei falando um pouco a respeito da segurança pública no Brasil, seus aspectos constitucionais. Depois do juiz das garantias e da segurança pública, nós adentramos em algumas características do inquérito policial, falamos a respeito da sua conceituação, sua natureza, alguns conceitos que o cercam, alguns princípios, algumas características, e hoje eu quero dar sequência com vocês nessa dogmática do inquérito policial, em alguns aspectos mais práticos no sentido da instauração, do transcorrer e da finalização de um inquérito policial. Afinal de contas, o inquérito policial ele tem esse nascimento, essa vida e essa morte. O inquérito policial, como eu mencionava para vocês na aula passada, ele não é necessário. E ele não é necessário na medida em que o inquérito policial ele persegue as provas da materialidade da autoria. E por quê? Porque esses são os elementos que o titular do ius postulandi ele precisa ter em mãos no momento da postulação. Seja ele um agente do Ministério Público, porque nós estamos diante de uma ação penal pública condicionada ou incondicionada, seja uma vítima, um ofendido, ou quem tem qualidade para representá-lo na ação penal privada, seja um ou outro, aquele que oferece a denúncia ou aquele que oferece a queixa-crime, ele precisa ter elementos de materialidade e autoria, provas de autoria e de materialidade no momento dessa postulação. Então, o inquérito policial ele tem como finalidade angariar essas provas de materialidade e esses indícios suficientes de autoria para que o titular da ação penal, seja ela pública ou privada, possa postular em juízo, possa deduzir uma pretensão punitiva em juízo, como nós falamos tecnicamente. Então, o inquérito policial, naturalmente, ele é um instrumento para colher essas provas, para trazer, para disponibilizar ao titular da ação penal os elementos de materialidade e autoria com os quais ele pode ingressar em juízo. Se esses elementos já estão dados, independentemente do inquérito policial, seja porque o Ministério Público ou o querelante já possui as provas de materialidade, já possui os indícios suficientes de autoria, o inquérito policial não precisaria ser instaurado? Não precisaria. Ele não é um pressuposto objetivo, impeditivo da ação penal, muito pelo contrário. Eu sempre cito algumas situações, por exemplo, de crimes contra a honra praticados pela internet, seja pelo Facebook, Instagram ou demais redes sociais que vocês conheçam. Nesse tipo de procedimento, não é? Geralmente de ação penal privada, a não ser em alguns casos muito específicos, envolvendo alguns agentes públicos, que transformariam a ação penal privada em uma ação penal pública. Vejam, nessas situações é muito comum que tanto a materialidade quanto a autoria estejam demonstradas ab início, desde sempre. Afinal de contas, você faz um print screen do Instagram, faz um print screen do Facebook, e ali está dado, a princípio, a materialidade e a autoria do fato delituoso. O que por si só
já autorizaria o ingresso de uma ação penal contra o infrator da norma. É evidente que eu estou sendo bastante simplista. O inquérito policial pode ser instaurado para ouvir testemunhas, pode ser instaurado com a finalidade de angariar outros elementos, mas num print screen de uma página identificada com uma ofensa à honra, nós já teríamos tanto a materialidade, não é? Ou seja, a demonstração material do delito, quanto também teríamos a identificação do sujeito, a sua autoria. É evidente que aí ele pode negar a autoria, pode dizer que alguém criou uma página fake, mas isso já é matéria de defesa. Não é? O que importa para o autor é poder demonstrar minimamente para o magistrado que aquele sujeito pode ter sido o infrator da norma e que foi possível, de início, trazer elementos materiais concretos de que aquele crime realmente existiu. Existiu na realidade concreta, existiu no mundo da vida. Portanto, esses elementos aí, eles já estariam dados e não demandariam um inquérito policial. Bom, eu não estou falando nenhuma novidade, eu estou apenas rememorando aqui alguns elementos que nós já mencionávamos na aula passada, mas apenas para que nós possamos aí esquentar para falar a respeito da instauração do inquérito policial. Então, vamos adiante. Bom, quando nós falamos em instauração do inquérito policial, a primeira questão que nós precisamos ter em mente é a natureza jurídica da ação penal correspondente à infração. E por quê? Porque os inquéritos policiais, eles não se instauram todos da mesma maneira. Nós teremos inquéritos policiais instaurados de diferentes formas, a depender da ação penal que nós estamos aqui mencionando. É claro que na ação penal pública incondicionada, nós teremos um rol de modalidades de instauração do inquérito policial. Quando nós passamos à ação penal pública condicionada, esse rol diminui. Quando nós passamos para a ação penal privada, esse rol diminui ainda mais. E é por isso que nós temos que ter clareza aqui de qual crime nós estamos falando. Né? É claro que esse juízo é sempre um juízo provisório, né? Eu sempre brinco, mas com um tom de bastante verdade. Nós somos seres falantes, nós estamos inseridos na linguagem. É muito importante ter clareza que um crime só existirá a partir do advento de uma sentença penal condenatória. Até lá, até a sentença penal condenatória, o sujeito concreto, aí, o réu, né, que nós estamos visualizando, ele praticou uma conduta típica, provavelmente, não é? Possivelmente típica. Agora, nós só poderemos falar que ele praticou um crime quando transitar em julgado a sentença penal condenatória, porque o crime é uma entidade jurídica, e é uma entidade jurídica atributiva de valor. Na medida em que o magistrado ele condena um sujeito e essa sentença transita em julgado, advém a figura criminosa que passará a valer a partir de então. É por isso que nós sempre dizemos que o sujeito é inocente até o trânsito da sentença penal condenatória. Né? Então, nós temos aí a sentença penal, e isso é muito importante, a sentença penal condenatória, ela tem uma carga declaratória, isso nós vamos voltar lá quando falarmos a respeito da sentença e dos seus conteúdos, né, o conteúdo e a natureza do provimento jurisdicional. Ela tem uma carga declaratória, né, ela tem uma carga constitutiva e tem uma carga desconstitutiva. Vejam, porque o estado de inocência, ele está dado pela Constituição. Não existe presunção de inocência. Eliminem esse vocabulário da mente de vocês. O que existe é um estado de inocência. Eu sou inocente, constitucionalmente falando. E o papel da sentença penal condenatória é desconstituir o meu estado de inocência e me constituir num novo estado. Um estado de condenação, um estado de culpado, né? O guilt or not guilt dos americanos ou dos ingleses. É disso que se trata, não é disso que se trata, ok? Então, sigamos aí adiante, né, falando que o inquérito policial, portanto, ele depende, não é, dessa sua instauração da natureza jurídica da ação penal correspondente ao crime
que nós estamos aí trabalhando, né? Se nós estivermos diante de um crime de ação penal pública incondicionada, nós temos várias modalidades que eu gostaria de mencionar aqui para vocês. A primeira modalidade, e a mais clássica, é a instauração ex officio, né? Que está prevista lá no inciso 1 do artigo 5º do Código de Processo Penal. E ele se opera por portaria do delegado de polícia. Então, o delegado de polícia, ele é o servidor público que, pela legislação brasileira, tem aí a função de presidir o inquérito policial, seja ele um delegado de polícia civil, seja ele um delegado de polícia federal. Este é o servidor público que tem por função administrativa exatamente realizar a investigação. E, portanto, é ele que tem a responsabilidade de iniciar ex officio em ação penal pública incondicionada, em crime de ação penal pública incondicionada, o inquérito policial. Ou seja, chegando ao conhecimento do delegado a prática de uma infração penal, ele deve instaurar de ofício o inquérito policial. E o faz através deste ato administrativo chamado portaria. Portaria de instauração do inquérito policial é um documento muito simples, não é? É uma portaria numerada, portaria número 1, 2021, não é? E que determina a abertura de um inquérito policial. Geralmente nos seguintes termos: tendo chegado ao meu conhecimento a prática de um homicídio, às horas tais, na localidade tal, no dia de hoje, determino, primeiro, a instauração do inquérito policial. Vejam, essa primeira ordem do delegado instaura o inquérito policial. Determino que os agentes desta delegacia compareçam até o local e realizem o isolamento do local do crime, o isolamento do corpo de delito. Determino aos peritos do IGP que compareçam até o local e realizem o exame de local, que realizem o exame fotográfico, o levantamento fotográfico do local, que possam recolher o cadáver para realização do correspondente laudo de necropsia. Ou seja, o delegado, uma vez instaurado o inquérito policial, ele começa a determinar as diligências que devem ser realizadas. Diligências são sempre probatórias, elas buscam revelar elementos de prova importantes, não é, que estão no local do crime. Nós falaremos a respeito depois desse conceito de corpo de delito, né, que é muito interessante, mas deixaremos aí mais para a teoria da prova. Ok? Então, essa é a primeira modalidade. É a modalidade mais comum, é a modalidade que vocês observarão acontecendo de forma mais intensa. Mas não só, não é apenas por portaria do delegado de polícia que se instaura um inquérito policial. Vejam que nós temos aqui também a requisição de magistrado ou de membro do Ministério Público, prevista no inciso 2. Vejam, essa palavra requisição, ela não se confunde em direito administrativo com pedido, com solicitação. Não. Requisitar, ela tem um conteúdo ordenativo. A requisição é sempre uma ordem, ela não é um pedido. Então, o juiz criminal, ele, ou não apenas o criminal, vejam, nós podemos ter aí outros juízes, por exemplo, um falso testemunho praticado perante um juiz trabalhista, não é? O juiz trabalhista considera que houve um falso testemunho e requisita a instauração de inquérito policial para o delegado de Polícia Federal para que investigue a prática daquele falso testemunho praticado perante a Justiça do Trabalho. Vejam. Ou membro do Ministério Público. Pode ser, talvez, que nessa mesma situação, o membro do Ministério Público Federal tenha requisitado ao delegado de Polícia Federal a instauração deste mesmo inquérito policial que eu estou mencionando. Então, a requisição ela é vinculativa. O delegado, uma vez requisitado, ele instaura o inquérito policial, tá? E nós dizemos que a própria requisição ela serve como ato fundador do inquérito. Ela já instaura o inquérito. Então, não é que o delegado é obrigado a instaurar o inquérito.
o delegado é obrigado a investigar, porque com a requisição do magistrado e do membro do Ministério Público, automaticamente está instaurado o respectivo inquérito policial. Tá? Vejam vocês que essa requisição, eu tenho aqui uma outra terminologia, né, para o ofendido, por exemplo, que é o requerimento. Requerimento é diferente de requisição. Requerimento é pedido mesmo, né? O requerimento ele não tem caráter vinculativo. O ofendido, toda vez que ele pode, uma vez vítima de um delito, ele requer ao delegado de polícia a instauração de um inquérito policial. Nós damos em processo penal o nome de delatio crimini simples a essa modalidade de requerimento do ofendido, tá? Que é quando o próprio ofendido solicita ao delegado a instauração deste inquérito policial. Geralmente aqui em crimes de ação penal pública incondicionada. O requerimento, como eu disse para vocês, não vincula o delegado. O delegado ele pode realizar aqui um juízo de valor. Qual o juízo de valor? Ele verifica se aqueles fatos narrados pelo ofendido constituem minimamente uma infração penal. Vejam, se aqueles fatos que constituem infração penal, eles não estão prescritos. Então, o delegado tem uma margem discricionária de verificação de elementos mínimos para a instauração do inquérito policial. Acabei de mencionar aqui. O sujeito requer a instauração de inquérito policial por uma dívida civil, né, o que acontece muito nas delegacias brasileiras. O delegado verifica que aquilo não constitui uma infração penal, ele não pode instaurar inquérito policial para investigar uma situação civil. Não pode. Não é? Ou, evidentemente, há aí uma prescrição da pretensão punitiva do Estado e ele não pode instaurar um inquérito policial diante de uma situação como essa. Então, ele pode negar a instauração deste inquérito. Como eu mencionei aqui para vocês, né? É claro que o delegado tem essa margem discricionária, tá? Mas é cabível, sim, recurso para o chefe de polícia, que é o secretário de Segurança Pública. Tá? Então, o ofendido poderá recorrer ao secretário de Segurança Pública solicitando a instauração do inquérito policial por outro delegado. Tá? A notícia crimes é uma outra modalidade de instauração do inquérito policial. A notícia crimes, ela é muito semelhante à delatio criminis, mas a delatio criminis é a terminologia que nós reservamos para o requerimento do ofendido, da vítima. Enquanto a notícia crimes é a modalidade, a terminologia que nós utilizamos para quando qualquer do povo leve ao conhecimento do delegado de polícia a prática de uma infração penal. Vejam, qualquer do povo que não tenha uma relação direta com a infração penal. Então, quando eu ligo e peço, inclusive, o anonimato na delegacia, né, imaginem vocês que alguém ligasse e dissesse, olha, tem um cadáver aqui na minha rua, não é? Aconteceu um homicídio. Então, esse qualquer do povo, ao noticiar ao delegado de polícia a existência de um corpo de delito ou a prática de uma infração penal, ele está realizando aquilo que nós chamamos notícia crimes. Tá? Outra modalidade também que nós vamos encontrar no nosso Código de Processo Penal e que nós vamos estudar aqui de forma bastante aprofundada é o auto de prisão em flagrante delito. Está previsto lá no artigo 8º do Código de Processo Penal. Eu mencionava na aula passada para vocês, não é, que a prisão em flagrante delito ela é diferente do auto de prisão em flagrante delito. Flagrante delito é um ato da vida, é um fato que acontece na rua. Um policial ou qualquer do povo que flagra uma situação delitiva, dá voz de prisão para o infrator e o conduz a uma delegacia de polícia, onde ele é entregue a um delegado de polícia, que preside o inquérito. Este delegado de polícia tem, por função institucional, instaurar o auto de prisão em flagrante delito. Então, o auto é o momento documental,
do flagrante delito. É o momento onde o delegado ele transforma aquele movimento da vida que aconteceu na rua em documentação. Este auto de prisão em flagrante delito, ele é automaticamente instaurador do inquérito policial. Vocês verão alguns inquéritos na vida prática de vocês, onde teve auto de prisão em flagrante delito, notícia crimes, requerimento ou requisição. E o delegado, ele também faz a portaria. Então, vocês encontram a portaria e a requisição, a portaria e o requerimento, a portaria e a notícia crimes, a portaria e o auto de prisão em flagrante delito. Então, bis in idem, evidentemente, não haveria essa necessidade, tá? Mas também não atrapalha em nada, é apenas aí uma instauração dúplice do inquérito policial, tá? Todas essas são modalidades de instauração na ação penal pública incondicionada. Agora vejam vocês, né, quando nós transitamos aqui para ação penal pública condicionada e para ação penal privada, nós temos uma peculiaridade, né? Primeiramente, a ação penal pública condicionada, o próprio nome já diz, ela é condicionada a uma representação do ofendido, ou de quem tem qualidade para representá-lo. A ação penal pública condicionada não pode ser instaurada pelo membro do Ministério Público sem que a vítima represente, sem que o ofendido represente. Portanto, essa mesma regra valerá para o inquérito policial. Ou seja, um inquérito policial não pode ser instaurado pelo delegado de polícia sem que o ofendido, o interessado, manifeste a sua representação. Então, eu sempre menciono aqui que uma representação é uma manifestação de vontade do ofendido, né, de querer ver punido o autor da infração penal. Tá? Essa representação ela não tem forma pré-definida, ela pode ser por escrito, ela pode ser realizada verbalmente e baixada a termo, evidentemente, não é? Afinal de contas, quod non est in actis non est in mundo, então tudo precisa estar bem documentado, mas o fato é que nós temos que ter essa representação. Então, em crimes de ação penal pública condicionada, o delegado fica na dependência da representação. Essa representação, nessa modalidade de ação penal, a ela nós damos o nome de delatio criminis postulatória. Vejam vocês que aqui acima eu havia mencionado a delatio criminis simples. E eu disse, olha, delatio criminis simples é em crime de ação penal pública incondicionada. É por isso que ela é simples, eu não preciso postular. Enquanto aqui, na representação, ela é postulatória. Então, ela tem uma natureza muito semelhante, não é? Em ambas, o ofendido está levando ao conhecimento do delegado a prática de uma infração penal, mas, na ação penal pública condicionada, ele está representando, ele está postulando que haja a persecutio criminis por parte do Estado. Seja a persecutio criminis investigativa, seja a persecutio criminis na ação penal posteriormente. Tá? E a ação penal privada? A ação penal privada seguirá aí a mesma modalidade, praticamente, da ação penal pública condicionada, né? Com muito mais razão, inclusive, porque, afinal de contas, na ação penal privada, a titularidade da ação penal está outorgada por lei ao ofendido ou a quem tem qualidade para representá-lo. Então, nesse caso, há necessidade também de uma manifestação oficial por parte daquela pessoa que tem a legitimidade para tanto, de querer ver instaurado um inquérito policial, sem o qual o delegado não poderá atuar. Tá? Então, fica bastante simplificada a situação, né? As modalidades elas acabam se multiplicando aqui, nessa primeira circunstância que eu mencionei para vocês, e quando a ação penal pública for condicionada ou privada, nós temos aí essa necessidade tanto da representação quanto da solicitação de instauração do ofendido. Tá? Como vocês sabem, eu gosto sempre de mencionar isso,
há mais ou menos 10 anos no Brasil, se debateu fortemente a necessidade de transitar do modelo de ação penal pública incondicionada que nós temos para um aumento da ação penal pública condicionada e da ação penal privada. Isso por diversos argumentos de política criminal que não cabem mencionar aqui agora. O fato é que entre esse debate e a prática aconteceu o inverso. Acabaram diminuindo as leis, o legislador acabou diminuindo radicalmente a quantidade de crimes de ação penal pública condicionada e privada e aumentando radicalmente e proporcionalmente o número de crimes de ação penal pública incondicionada. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, em matéria de ação penal privada, nós temos apenas o esbulho possessório, crimes de dano simples, fraude à execução, violação de direito autoral, induzimento a erro essencial, ocultação de impedimento no casamento, exercício arbitrário das próprias razões. Então, nós hoje temos aí um rol bem limitado de infrações penais, mas é sempre importante mencioná-las aqui para que nós saibamos quais são as hipóteses de instauração nesses casos. Bom, isso é a instauração do inquérito policial, apenas, o nascimento de um inquérito. Agora, a vida de um inquérito policial é o seu desenvolvimento, não é? Porque, como eu mencionei para vocês, a finalidade última de um inquérito policial é recolher a prova da materialidade e recolher os indícios suficientes de autoria. Vejam a terminologia que eu estou utilizando. Prova da materialidade. Prova é algo muito forte. Prova é um elemento de convicção direta, não é? Vejam, o que prova o homicídio? O que prova o homicídio é a sua materialidade. E a sua materialidade é dada, primeiramente, pela existência de um corpo de delito e depois por um exame científico de corpo de delito. Então, a materialidade é o conceito amplo que engloba o corpo de delito físico, ou seja, os vestígios deixados na cena criminosa, o cadáver, o sangue, tudo aquilo que... os copos quebrados, os fios de cabelo, a faca, o revólver, a arma do crime, tudo aquilo que fica de modificação no mundo físico. Vejam, que o crime deixa como vestígio. E o exame de corpo de delito, ou seja, a observação por parte dos experts daquela cena do crime e a sua interpretação. A interpretação do cadáver, a interpretação das manchas de sangue, a interpretação do exame de DNA, a interpretação dos fios de cabelo, a interpretação da cena do crime, como ela está, tentando demonstrar aí que tipo se houve legítima defesa, se houve uma agressão gratuita, se a vítima se defendeu, se ela não se defendeu. Tudo isso é a interpretação científica do corpo de delito. Este corpo de delito físico e esse exame de corpo de delito, juntos, constituem a materialidade. Essa materialidade tem que estar provada. Então, o papel do delegado, o principal papel do delegado é recolher essa materialidade. Porque essa materialidade, ela demonstra a existência de um crime no mundo real. E o segundo papel do delegado é investigar o autor dessa infração. Quem possivelmente praticou? Quem possivelmente é o autor da infração? Aqui, eu não demando uma prova absoluta, eu não demando uma prova forte. O Código de Processo Penal exige apenas um indício suficiente de autoria. Vejam vocês que isso é bem diferente de uma condenação, porque numa condenação aí eu preciso de uma prova cabal da autoria. Né? Mas para fins de instauração do inquérito policial, aliás, para fins de instauração da ação penal, eu não preciso de prova absoluta de autoria, eu preciso apenas de indício suficiente de autoria. Diferente lá na sentença penal, onde eu demandaria aí uma prova muito mais forte, mais robusta.
Então, a atividade do delegado, ela está concentrada, a essência dela, nas diligências. Aquilo que eu mencionava para vocês na aula passada, é que vocês farão cursos de investigação, aqueles que forem para a polícia, aqueles que fizerem concurso para delegado, farão aí cursos de investigação no sentido de aprimorar técnicas técnicas verificativas para levantar as provas do crime. Veja, então, claro que isso não é objeto aqui da nossa disciplina. Como eu mencionava para vocês na aula passada, nós estamos interessados aqui na dogmática do inquérito policial, mas nesses cursos específicos que vocês fizerem, vocês encontrarão aí, não é, as técnicas mais modernas, das polícias mais desenvolvidas do mundo, no sentido de realizar a verificação da autoria e da materialidade de um crime. Essa investigação, ela se desdobra em diligências, não é? Veja que o nosso Código de Processo Penal, nos artigos 6º e 7º, ele coloca aqui um rol não taxativo, vejam, não taxativo, apenas exemplificativo, não é, do que nós estamos aí mencionando. Lembre-se, inclusive, que eu mencionava para vocês que o inquérito policial ele não segue um rigorismo formal na investigação. Estabelecer um rigorismo formal na investigação, no inquérito policial, seria engessar o trabalho investigativo do delegado. Então, há aí uma liberdade, vejam, quando eu falo em liberdade, eu não estou falando em arbitrariedade, estou falando em uma discricionariedade. É evidente que o delegado ele está submetido à Constituição, ele está submetido ao Código de Processo Penal, ele está submetido ao conjunto das normativas básicas que comandam uma investigação policial. Tudo isso profundamente regulamentado pelo nosso direito. Mas dentro desta legalidade estabelecida, o delegado ele tem aí uma liberdade discricionária de estabelecer qual é a melhor forma de investigar, qual é a melhor modalidade de estabelecer a ordem dos seus trabalhos. Então, o artigo 6º, ele estabelece ali um conjunto de diligências meramente exemplificativas, como eu mencionava para vocês, que vale a pena realizar aí uma leitura, mas entendendo esse contexto de não obediência a uma regularidade formal dos atos. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Esse é um elemento fundamental. Vejam vocês, inclusive, que no pacote anticrime foi incorporado ao Código de Processo Penal o que nós chamamos de cadeia de custódia, que não existia até então, desde 2019. Nós, infelizmente, não temos aí até, pelo menos não tínhamos, uma modalidade semelhante, né? Quando nós vemos os filmes de polícias inglesas, norte-americanas, nós vemos ali um grau de cientificidade naquele recolhimento de provas, que é uma coisa realmente incrível. Nesse sentido, a nossa polícia ela sempre teve aí um papel um pouco mais amador. Agora, com a criação da cadeia de custódia, nós estamos tentando estabelecer procedimentos de proteção do corpo de delito que garantam uma cientificidade maior na coleta dessa prova e nas evidências que elas apontam. É evidente que nenhuma prova demonstra o fato em si. Né? Toda prova precisa ser interpretada, toda prova demanda um ato de inteligência humano que a interprete e que retire conclusões disso. Mas garantir uma cadeia de custódia é garantir uma proteção, garantir que essa prova, desde o momento da prática da infração penal, ela receba um isolamento tal que garanta que ela não seja deturpada, que essa prova não seja alterada de modo a permitir múltiplas interpretações que não estavam dadas no contexto do delito. Isso é cadeia de custódia, é proteger a prova do início até o fim do procedimento. Isso foi instaurado agora, foi admitido pelo pacote anticrime. Então, dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e a conservação das coisas, é fundamental.
Às vezes você chega em cenas de delito e já entraram várias pessoas naquele local, mexeram nas coisas, deixaram suas digitais, alteraram a posição dos objetos. Ou seja, uma cena de crime nessas condições é uma cena que levará a interpretações as mais descabidas possíveis. Com certeza, há impunidade de uns e talvez, inclusive, a injustiça com outros, não é? O que é bastante gravoso. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Vejam, portanto, aqui nos incisos 1, 2 e 3, nós temos aí diligências, todas elas ligadas ao corpo de delito, todas elas ligadas a que nós possamos garantir uma cadeia de custódia da prova de materialidade o mais perfeita possível. Depois, nós vamos ouvir o ofendido, vamos ouvir o indiciado, vamos ouvir todas as testemunhas, não é, que tiverem presenciado o fato, ou seja, ouvir o ofendido, o indiciado e as testemunhas são diligências importantes para que nós possamos aí recolher elementos de autoria. E não apenas de autoria, evidente, nós vamos recolher aí também elementos que permitem realizar a interpretação das provas de materialidade. Mas é muito importante aqui que nós tenhamos claro a importância de definir a autoria do delito. O reconhecimento de pessoas e coisas e as acariações, não é? Veja, o reconhecimento de pessoas, ele tem por finalidade, em geral, realizar o reconhecimento da autoria do delito, do autor do delito. Mas nós podemos fazer também reconhecimento de coisas, o reconhecimento do objeto do crime, o reconhecimento... Aqui, quando eu falo de objeto do crime, vamos deixar mais claro, tanto da arma do delito, né, do instrumento do crime, quanto do produto do crime. E nós podemos fazer acariações. Acariação, vejam, eu estou passando rapidamente com vocês, mas é porque nós temos um tópico específico da nossa disciplina, que nós chamamos de teoria das provas. E na teoria das provas, nós vamos aprofundar em cada um desses elementos, né? Então, por enquanto, eu estou aqui passando apenas, de forma não passando, muito rápida com vocês, mas fiquem tranquilos que nós voltaremos a cada um desses tópicos. A acariação, que é um ato administrativo, geralmente presidido pelo delegado de polícia ou pelo juiz de direito, e que coloca frente a frente réus com testemunhas, réus com ofendidos, para tentar aí buscar contradições nos seus depoimentos, nas suas falas, para tentar recolher aí com essas contradições melhores condições de interpretação do inquérito policial. Determinar sempre, não se for o caso, né, que se proceda ao exame de corpo de delito e as outras perícias, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes, sempre lembrando aqui que em matéria de identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, a nossa Constituição da República determina que ela só deverá ser realizada se o sujeito não puder ser identificado, se não houver ali uma identificação prévia perante a Polícia Civil ou Federal daquele sujeito, né? Se ele já está identificado datiloscopicamente, não há necessidade de realização deste exame. Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, atitude, estado de ânimo antes e depois do crime, durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Aqui vale lembrar o artigo 59 do Código Penal, né, vocês vão se recordar que ele já faz essas exigências, inclusive, para que o magistrado possa aplicar a pena criminal na sua individualização, né? Então, o delegado já recolhe esses elementos que servirão para uma condenação futura, se ela houver, né,
subsidiarão a atividade de dosimetria da pena do juiz de direito. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência, o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados, indicado pela pessoa presa. Aqui uma preocupação que o legislador inseriu, né, principalmente com as crianças, visto que nós temos no nosso ordenamento jurídico a doutrina da proteção integral das crianças e adolescentes, e, portanto, o Código de Processo Penal acabou incorporando essa preocupação também. E artigo 7º, para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem. Nessa questão, eu gostaria de mencionar para vocês, lá na teoria das provas, nós veremos um princípio muito caro ao processo penal, um dos principais, inclusive, que é o princípio do nemo tenetur sedete gere. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Este é um princípio fundamental, pelo qual a reprodução simulada dos fatos, ela só é legal na medida em que o réu queira dela participar. Portanto, um réu não pode ser obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos. Tá? E aí ficará ao critério do advogado e do próprio réu, né, ou do próprio investigado, participar dessa reprodução ou não. Gostaria apenas de mencionar esse fato para vocês. Em matéria de cadeia de custódia e procedimentos da cadeia de custódia, nós não vamos adentrar nessa definição agora, né? Também ela estará submetida à teoria das provas que nós veremos aqui na nossa disciplina. Mas, por enquanto, saibam que ela está definida no 158A e os seus procedimentos estão descritos no 158B a 158F do Código de Processo Penal. Tá? Então, é uma matéria aqui que está definida na teoria da prova, mas que complementa essa atividade do delegado, e o delegado de polícia precisa conhecer aí os procedimentos da cadeia de custódia. Tá? Essas são as diligências do inquérito policial, grosso modo, pelo menos dogmaticamente, e que são, nós podemos dizer aí, o coração do inquérito, porque são as diligências que realizam a investigação. Lembrem-se que eu mencionei na aula passada que a investigação não é o inquérito não é a investigação. A investigação é o conjunto das diligências realizadas pelo delegado e pela polícia no sentido de levantar provas da autoria e da materialidade. Uma vez que essas provas foram recolhidas, elas precisam ser documentadas, baixadas a termo. E essa documentação é que nós chamamos de inquérito policial. É a escrituração. Veja, é o ato de dar materialidade àquilo que foi realizado enquanto ato no mundo. Porque aquilo que não está nos autos não está no mundo. Não adianta nada fazer uma investigação sem documentá-la. Portanto, há essa separação aí, né, e o delegado de polícia ele tem que estar preocupado tanto com o aspecto investigativo, as técnicas policiais de investigação, quanto também tem que estar preocupado com a legalidade da escrituração que ele realiza, para que essa escrituração não venha a perder validade probatória. Em geral, meus caros e minhas caras, uma escrituração mal feita por parte do delegado, ela não inviabiliza, não anula o inquérito policial, mas pode criar contradições que serão naturalmente exploradas por aquele que discorda do ponto de vista expresso no inquérito policial de maneira muito forte. Vocês podem ver, isso acontece demais, não apenas perante o tribunal do júri, os crimes dolosos contra a vida, mas também quaisquer outros crimes da competência do juiz togado, não é? Um dos pontos que a defesa, principalmente, sempre explora são as fragilidades do inquérito policial, e essas fragilidades, elas são principalmente dadas na medida em que o delegado não realiza uma escrituração conforme os ditames legais. Tá?
Então, ele precisa estar preocupado aí com essa dupla dimensão. Em matéria de investigação, existem aí umas regras especiais para investigação de delitos graves, tá? São poucas regras, na verdade. Na verdade, são recomendações, tá? Recomendações que foram inseridas no Código de Processo Penal, com a facilidade aí de melhorar o aspecto investigativo. Primeiramente, a regra do artigo 13A. O artigo 13A diz que no sequestro, no cárcere privado, na redução à condição análoga de escravo e no tráfico de pessoas, o Ministério Público ou o delegado poderá requisitar. Vejam, lembrem-se que eu já falei sobre essa palavra aqui hoje. Requisição é ordem, não pode ser negada, ok? O delegado ou o Ministério Público poderá requisitar diretamente a órgãos do poder público ou empresas privadas dados e informações cadastrais. Cadastrais. Vejam, cadastro. Cadastros são sempre as informações pessoais que o sujeito tem, que foram fornecidas pelo sujeito, seu cadastro. Endereço, né, estado civil, outras informações cadastrais da vítima ou do suspeito. Vejam, repito, o Ministério Público e o delegado não podem fazer isso em todos os delitos, apenas no sequestro, no cárcere privado, na redução à condição análoga de escravo e no tráfico de pessoas. Nesses crimes, a requisição é direta aos órgãos do poder público, empresas privadas, que possuem informações cadastrais da vítima ou do suspeito. Regra do 13b. No tráfico de pessoas, vejam, está mais restrito ainda, no tráfico de pessoas, o Ministério Público ou delegado, depois de autorizado pelo juiz, poderá requisitar a empresas de telecomunicação ou telemática o rastreamento de sinais que permitam localizar a vítima ou o suspeito do delito. Vejam, esse rastreamento de sinais, que já vem sendo largamente utilizado, né? Recentemente, inclusive, nós tivemos um caso bem emblemático de um homicídio que aconteceu ali, salvo engano, nas dunas da Joaquina, né? Onde, através do rastreamento de sinais, mesmo com os telefones celulares desligados, se demonstrou que duas pessoas estavam naquele local no momento do homicídio de um terceiro, né? Demonstrando com isso a grande probabilidade de que eles fossem os autores da infração penal. Né? Mas, nesse caso, o Código de Processo Penal exige uma autorização judicial prévia para que o Ministério Público ou o delegado possam solicitar este rastreamento. Uma outra regra muito importante que eu gosto de mencionar e que acabou entrando no nosso código como uma recomendação importante é a do parágrafo 2º do artigo 208 do ECA, tá? Que determina o seguinte: a investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente após a notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, polícia rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desaparecido. Olha, durante muito tempo, na prática policial brasileira, se criou uma prática consuetudinária de você comparecer a uma delegacia para noticiar o desaparecimento de uma criança ou de um adolescente, e a polícia criar uma teoria de que só poderia tomar alguma atitude depois de 24 horas, 48 horas, 72 horas. Como isso nunca teve escrito em lugar nenhum, não é? Como isso nunca existiu, era uma criação de cada delegacia e da cabeça de cada delegado ou de cada policial que atendia o noticiante.
Então, com tempos os mais diversos possíveis. Quando, na verdade, as recomendações, inclusive, dos organismos internacionais, é exatamente o contrário. A cada 24 horas que se passam do desaparecimento de uma criança ou de um adolescente, fica muito menor a probabilidade de encontrá-lo vivo ou no território nacional. Então, o ECA ele determinou, né, em alteração recente, que essa investigação ela deve começar imediatamente. De modo que eu sempre menciono, se vocês comparecerem a uma delegacia para solicitar a instauração de um inquérito policial por desaparecimento de criança e adolescente, não aceitem essas teorias criadas consuetudinariamente e irregularmente de que nós precisamos aguardar para verificar se a pessoa está na casa de alguém, se ela foi visitar um amiguinho ou outras coisas nesse sentido. Tá? Investigação, nesse caso, se inicia imediatamente, aumentando aí com isso a possibilidade do sucesso de localização desta criança ou deste adolescente. Pessoal, condução coercitiva. A condução coercitiva ela se tornou muito famosa no Brasil, principalmente com a Operação Lava Jato. Nenhuma novidade aqui. Tudo que eu vou falar para vocês já estava admitido na jurisprudência brasileira, mas a Operação Lava Jato ela reviveu. Né? Vejam, o Código de Processo Penal brasileiro prevê sim, a condução coercitiva de testemunhas e de réus para serem ouvidos em inquéritos policiais ou em ações penais. Mas, com o advento da Constituição de 1988, nós passamos a admitir que o interrogatório do réu não é mais uma modalidade de tentativa de obtenção da prova da autoria por parte do judiciário. A Constituição de 1988 definiu que o interrogatório é um momento que o réu possui para se defender da ação penal. Portanto, o interrogatório passa a ser considerado um direito fundamental do réu e não um instrumento de investigação. Veja, com essa modificação dessa natureza, hoje, um réu pode querer não se defender. Inclusive, antes da Constituição de 88, quando o sujeito era revel, era praticamente automática a decretação da prisão preventiva do sujeito revel. Com a Constituição de 1988, nós dizemos que um sujeito pode querer ser revel. Vejam, é um direito dele, inclusive não querer se defender. Então, o juiz precisa nomear um defensor dativo, um membro da Defensoria Pública, para que possa fazer a defesa daquele sujeito. Mas sem elementos que indiciem a necessidade de decretação de uma prisão preventiva, o sujeito não poderá ter uma prisão preventiva decretada só porque é revel. A revelia não é o motivo de decretação da prisão preventiva em si. Então, a jurisprudência brasileira já vinha entendendo majoritariamente, para não dizer unanimemente, que não se deveria fazer condução coercitiva de réu, porque o réu não é obrigado a depor. Pelo simples a ser interrogado, pelo simples fato de que a Constituição de 88 garantiu o direito fundamental ao silêncio, o direito de permanecer calado. A Operação Lava Jato inovou e passou aí contra essa jurisprudência consolidada dos nossos tribunais a realizar novamente a condução coercitiva de réus. Tá? A temática foi submetida ao Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 395 e 444, e o Supremo Tribunal Federal, salvo engano, foram relatadas pelo ministro Gilmar Mendes, mas posso estar enganado, chegou à consideração que a condução coercitiva de réus não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Então, excluam do código de vocês essa possibilidade. E a condução coercitiva de testemunha? Ela pode ser realizada? Sim.
pode ser realizada sim. E por quê? Porque a testemunha, ela não está acobertada no processo penal pelo princípio do silêncio. O direito a permanecer calado é um direito do acusado de crime, não da testemunha. Pelo contrário, a testemunha ela é obrigada a falar o que sabe. Tanto é assim que, se não falar, ela poderá ser, poderá estar cometendo um crime de falso testemunho. Quero lembrá-los aqui que o falso testemunho no Código Penal brasileiro, ele se constitui em falsear, ou seja, mentir, os verbos nucleares do tipo falsear, mentir, negar ou calar a verdade. Então, pratica falso testemunho aquele que mente, aquele que diz não sei de nada, sabendo, ou aquele que diz sei, mas não falo. Nessas três modalidades, nós teremos a prática do crime de falso testemunho. Então, o sujeito, a testemunha, ela é obrigada por lei a falar, em virtude do Código Penal brasileiro. Então, tendo a obrigação de falar, ela pode sim ser conduzida coercitivamente. Mas o artigo 218 do Código de Processo Penal sempre estabeleceu regra para isso. Qual é a regra principal? Uma testemunha só pode ser conduzida coercitivamente após ter sido regularmente intimada a comparecer à delegacia de polícia ou ao juízo e não tenha comparecido. Ou seja, não é na primeira vez, é na segunda. É apenas nessa hipótese que uma testemunha pode ser conduzida. A famosa condução sob vara, como se falava na época do Império Brasileiro. Vejam. E aí existe uma outra característica que eu gostaria de mencionar. A condução coercitiva, ela tem uma natureza muito específica. A condução coercitiva é uma modalidade de prisão. Uma prisão de curta duração. Todo ato onde um agente do Estado realiza a restrição da liberdade individual de um sujeito por um período de tempo, ela é uma prisão. A Constituição brasileira, ela diz que ninguém será levado à prisão senão em flagrante delito ou por ordem fundamentada de autoridade judiciária competente. A condução coercitiva não é, evidentemente, um flagrante delito. Logo, só pode se enquadrar na modalidade de ordem fundamentada de autoridade competente. Por que eu estou mencionando isso? Estou mencionando isso para que vocês tenham clareza que o delegado de polícia não pode determinar uma condução coercitiva. Porque se ele determinasse uma condução coercitiva, ele estaria simplesmente violando a competência do juiz natural da causa. Ele estaria atuando como juiz. E essa competência ele não tem, essa atribuição ele não tem. Ele estaria praticando, portanto, crime de abuso de autoridade. Vejam. Né? Então, tenhamos claro isso. Condução coercitiva só após a primeira intimação e só com ordem judicial para tanto. Perfeito? Portanto, o delegado não pode fazê-lo espontaneamente. Outra questão importante. Prazo do inquérito policial. Tem? Sim, claro. O inquérito policial não pode tramitar eternamente. Não é essa a sua finalidade. O Código de Processo Penal estabelece prazos. Tá? O investigado, se estiver solto, 30 dias. Professor, mas esses 30 dias nunca acontecem. Olha, nunca é uma palavra muito pesada. Nunca use nunca, não é? Eu já vi vários inquéritos policiais que terminaram em menos de 30 dias, sim. Mas, em regra, claro que eles demoram mais que isso, até porque as nossas delegacias estão abarrotadas de procedimentos. É verdade. É verdade. Mas o Código de Processo Penal estabelece 30 dias para investigado solto.
Se o investigado estiver preso, o Código de Processo Penal estabelece um término de 10 dias. Artigo 10 do CPP. Agora nós temos um problema. O pacote anticrime estabeleceu a dilação do prazo dessas modalidades. Antes não havia a possibilidade dessa dilação do prazo no Código de Processo Penal brasileiro, estabelecida por lei. Ela acontecia consuetudinariamente, em caso de investigado solto, o Ministério Público solicitava mais 30 dias, o juiz concedia mais 60, e assim o procedimento ficava ad eternum na delegacia. Mas, no caso do investigado preso, esse prazo era fatal. Com o pacote anticrime, houve uma alteração aí interessante. Vejam, agora, o investigado solto já continua como era antes. O juiz marca um novo prazo para que o inquérito policial seja terminado. Então, o juiz pode conceder lá mais uma quantia a seu critério. Mas se o investigado estiver preso, olha o que o pacote anticrime fez. Ele possibilitou ao juiz das garantias prorrogar uma única vez o inquérito policial por 15 dias, passados os quais a prisão deveria ser relaxada, ou seja, uma medida excepcional. Agora vejam, né? Isso é muito maluco, porque o prazo estabelecido pelo Código de Processo Penal é de 10 dias. E a prorrogação, que foi criada pelo pacote anticrime, é de 15 dias. Ou seja, totalmente desproporcional. Totalmente desproporcional. Melhor teria andado o Código de Processo, o pacote anticrime, se tivesse colocado aqui, então, 15 dias de prazo para o investigado preso, 20 dias, mas não ter colocado aqui uma possibilidade de prorrogação, cujo quantitativo de dias é, inclusive, maior que o prazo estabelecido. E por que eu estou mencionando isso? Porque até então, antes do pacote anticrime, esse prazo era fatal. Então, terminados os 10 dias, se o inquérito policial não fosse concluso com relatório, ou seja, terminado, a consequência prática desse término fora do prazo era colocar imediatamente em liberdade o investigado preso. Agora, com essa dilação do prazo que foi criada, o juiz pode dilatar o prazo por mais 15 dias, fazendo com que, então, o sujeito permaneça preso por 25 dias. Antes eram 10. Passados os quais, a prisão será, então, relaxada, se o inquérito policial não for concluso. Vejam vocês. É claro que, em caso, por exemplo, de flagrante delito, e isso já está estabelecido no nosso código, nós veremos, o flagrante delito, ele pode sempre ser convertido em prisão preventiva se houver motivo para uma prisão preventiva. Não há dúvida disso. E essa situação da prisão preventiva já podia ser utilizada aqui, neste momento que nós estamos mencionando. O que se criou aí foi uma tendência regressiva e punitivista que permite, portanto, a dilação desse prazo para 25 dias. Eu não preciso dizer para vocês que essa deve ser uma medida excepcional, mas eu já vejo em muitas delegacias, não é, situações onde isso já virou meio que uma prática, né? Já institucionalizaram aí os 10 mais os 15, né? Onde praticamente terminados os 10 dias, o juiz concede mais 15 dias, não de forma excepcional, mas de maneira praticamente automática, e, portanto, vira 25 dias, e prazo esse que já quase atinge os 30 dias do investigado solto. Ou seja, uma desproporcionalidade que foi criada aqui pelo pacote anticrime.
Tá? Mas, embora não seja objeto direto do nosso assunto, né, será assunto de processo penal 2, só quero lembrá-los, né, que todo excesso de prazo, quando houver investigado ou réu preso, é passível de habeas corpus por constrangimento ilegal. Tá? O Código de Processo Penal, ele trabalha com uma situação peculiar, a situação peculiar da liberdade, e toda vez que eu tiver um investigado preso ou um réu preso, eu preciso cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no Código. Pena de haver constrangimento ilegal e, portanto, o juiz precisar colocar incontinente em liberdade o sujeito. Se não o fizer, caberá o habeas corpus manejado aí por qualquer pessoa perante as autoridades judiciárias competentes para que a ordem de habeas corpus seja aí concedida. Tá? Vejam lá depois o artigo 648(2) do CPP. Ok? Indiciamento. O que é isso? Vocês já ouviram falar muito a respeito do indiciamento. Inclusive, há uma grande confusão dessas palavras, né? Mesmo no inquérito policial, vocês já ouviram falar o investigado, o indiciado, o réu, o acusado. Veja, primeiramente, réu e acusado não são palavras adequadas, terminologias adequadas para o inquérito. O réu e o acusado só são réu e acusado na ação penal, no trâmite da ação penal, ou seja, depois de proposta uma ação penal pública incondicionada, condicionada, ou mesmo uma ação penal privada. Né? E aí nós teríamos mais uma terminologia que é o querelado. Perfeito? A terminologia para um sujeito que é objeto de uma investigação criminal é o investigado. Indiciado é uma terminologia que nós utilizaremos a partir do momento do indiciamento. Porque o indiciamento é um ato formal dentro do inquérito policial. Vejam. E aqui eu trago para vocês o conceito e a função do indiciamento. O próprio nome já nos coloca. O que é indiciar? A palavra indiciamento vem de indício. Ou seja, não é? O indiciamento é o ato administrativo, formal, da competência do delegado de polícia que realizou a investigação criminal, onde ele declara para o próprio investigado, e de maneira formal, documental, que houve uma investigação, que tramitou uma investigação criminal contra aquele sujeito, e que a conclusão do delegado é de que recaem sobre aquele investigado indícios de autoria da prática da infração criminal. Então, o indiciamento ele deve ser entendido como um direito do investigado. O direito de tomar conhecimento de que ele foi objeto de uma investigação. Lembre-se que eu dizia na aula passada que o investigado não é sujeito de direitos no inquérito policial. Ele é objeto da investigação. Então, ele tem direito, ao final desta investigação, de ter o conhecimento, de tomar conhecimento de que foi objeto da investigação. E mais, que além de ser objeto da investigação, o delegado de polícia considerou que é sobre a pessoa dele que recaem os indícios de autoria. Para que serve esse conhecimento? Serve para muita coisa. Um direito fundamental à informação. É um direito fundamental à informação que me permite começar a me defender, contratar um profissional, contratar um advogado, contratar uma investigação particular para tentar produzir provas de defesa, ou contratar um advogado que possa realizar uma investigação defensiva, ou mesmo contratar um advogado que comece a tomar atitudes jurídicas perante o inquérito policial, que possa preparar uma defesa perante uma possível ação penal.
Portanto, o indiciamento é um ato importante, é um ato formal, que geralmente é realizado no momento do interrogatório final do investigado. Veja, geralmente, não vinculativamente. Em geral, o sujeito comparece até a delegacia, o investigado, para ser interrogado pelo delegado de polícia, e ao final do seu interrogatório, o delegado de polícia realiza o indiciamento. Como eu mencionei, ato formal, por escrito, é um despacho que, inclusive, pela lei, a Lei 12.830 de 2013, exige que esse indiciamento seja fundamentado. O delegado declare fundamentadamente por que entende que recaem sobre aquele sujeito os indícios de autoria. Veja, o indiciamento ele pode ser direto ou indireto. São as duas modalidades previstas no Código de Processo Penal. Ele é direto quando se dá formalmente na presença do investigado. O investigado comparece perante o delegado e ouve da sua boca e recebe dele a folha de indiciamento. Ele será indireto quando o investigado estiver em Lins, não é? E, portanto, não puder ser localizado, então acaba sendo aí um indiciamento virtual que permanece nos autos de inquérito policial, mas que acaba não cumprindo sua função de comunicação ao investigado. Perfeito? São as duas modalidades existentes. Já mencionei aqui que tem que ser fundamentado. Incomunicabilidade do preso é uma outra questão que eu quero mencionar para vocês. E aqui eu menciono porque eu quero evitar confusões. Quando vocês lerem o Código de Processo Penal, vocês vão encontrar, né? Vocês vão abrir o código lá no artigo 21, e seu parágrafo único, e vão encontrar ali a menção da incomunicabilidade. Veja, a incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou conveniência da investigação exigir. Acontece que a incomunicabilidade do preso, ela não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Ela não vem sendo mais aplicada desde o advento da Constituição de 88. E vejam, a incomunicabilidade, ela era uma prisão qualificada, porque dentro da prisão, o sujeito era colocado em incomunicabilidade, de modo a não ter aí a possibilidade de falar com pessoas que fazem parte do seu rol de direitos fundamentais de participação na prisão. Isso não acontece mais. E por quê? Vejam, isso foi uma interpretação jurisprudencial muito inteligente, porque lá no artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição, constou, vocês podem fazer a leitura depois, que no estado de defesa não seria admitida a incomunicabilidade do preso. Vejam, a jurisprudência passou um tempo e chegou à seguinte conclusão. O estado de defesa e o estado de sítio são modalidades do estado de exceção. A Constituição de 88 proibiu a incomunicabilidade no estado de exceção. Se proibiu no estado de exceção, com muito mais razão, não recepcionou a incomunicabilidade no estado de direito. Por que eu proibiria a incomunicabilidade do preso no estado de defesa, que é um momento de restrição de liberdades individuais, e permitiria essa incomunicabilidade no estado de direito, que é um momento de ampliação dos direitos fundamentais? Havia aí uma contradição insolúvel. Portanto, a nossa jurisprudência, de maneira muito acertada, afastou a incomunicabilidade e considerou que o artigo 21 do Código de Processo Penal não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Perfeito? Por fim, eu gostaria aqui de mencionar para vocês as possibilidades de término do inquérito policial. Tá? Nós vimos a instauração, como ele começa, vimos o seu meio, as suas diligências, e agora vamos dizer como ele termina.
Veja, em geral, termina com um relatório do delegado de polícia, né? Seja ele civil ou federal. Mas façamos aqui a diferença das hipóteses. Tá? Eu vou falar do relatório daqui a pouco. Primeiro, eu posso ter um término do inquérito policial abreviado por uma ordem judicial de trancamento. Veja, o que seria isso? O que seria o trancamento do inquérito policial? Há a possibilidade do investigado, ao tomar conhecimento da investigação que pende sobre ele, impetrar um habeas corpus solicitando o trancamento do inquérito policial, da investigação. E o seu trancamento seria a sua paralisação. Ele paralisa a investigação criminal. Agora, vejam vocês, as possibilidades de trancamento do inquérito policial são muito limitadas. Quais são essas possibilidades? Primeiramente, uma investigação sobre fato atípico. Estou sendo investigado nos autos de inquérito policial número tal, que tramitam na Delegacia de Polícia Civil de Florianópolis. E lá se menciona um fato que não constitui infração penal. Eu estou sendo investigado por uma dívida civil. Então, eu posso impetrar um habeas corpus, demonstrando para o juiz de direito a atipicidade do fato e solicitando que este inquérito policial seja devidamente trancado, ou seja, paralisado. Todos os indícios de autoria recaem sobre uma outra pessoa. Eu nunca fui mencionado por nada. Não tem uma testemunha que me menciona, não tem nada que me mencione naquele inquérito policial. Mas o delegado, mesmo assim, abriu arbitrariamente um inquérito policial para me investigar sobre aquele fato, sem qualquer lastro de prova, sem qualquer início de prova. Há a possibilidade aí de um trancamento do inquérito policial. Ou o fato investigado naquela investigação, naquele inquérito policial, está evidentemente extinto a sua punibilidade. Poderia solicitar um habeas corpus para trancar o inquérito policial. Veja. Vocês vão encontrar na doutrina algumas outras modalidades mencionadas pelos teóricos. Por exemplo, a falta da prova da materialidade ou a falta da prova da autoria. Eu, particularmente, não concordo com essas possibilidades em termos. Por quê? Porque a função do inquérito policial é exatamente levantar a prova da materialidade, levantar a prova da autoria. Então, nós precisamos dar um crédito ao delegado para que ele tenha tempo de fazer esse levantamento das provas de materialidade e possa investigar a autoria do delito. Diferente é a situação que eu mencionei agora há pouco, quando ele investiga arbitrariamente uma pessoa, vejam, sem qualquer início de prova. Mas se houver qualquer tipo de início de prova, ele deverá investigar sim, que é a função dele. Função do delegado investigar a autoria de um delito. Então, trancar um inquérito policial com o argumento de que ele não pode investigar a autoria de um delito seria aí, ao meu ver, complicado. Né? Então, as hipóteses de trancamento do inquérito policial por investigação de autoria, elas são raras, raríssimas, e devem ser verificadas aí no caso concreto, caso a caso. De modo que nós não podemos aí estabelecer arbitrariedades nem contra o investigado, mas também não contra a investigação. Perfeito? Nós poderíamos ter aí um término também do inquérito policial abreviado por uma colaboração premiada. Né? Vejam vocês que o Supremo Tribunal Federal, na DI 5508, considerou constitucional a possibilidade dos delegados de polícia
realizarem também acordos de colaboração premiada na fase do inquérito policial. O Ministério Público também pode. Então, uma colaboração premiada aqui colocaria fim ao inquérito. Aqui por um acordo entre o investigado e o delegado, ou entre o investigado e o Ministério Público. Eu poderia ter também um término aqui ordinário agora, com o relatório das investigações, que está previsto lá no artigo 10, parágrafo 1º do CPP. O relatório é, digamos assim, o ato final do inquérito. É o resumão, é o resumo dos fatos dentro do inquérito policial e só. O relatório não é um documento de mérito, o delegado não está fazendo sentença, ele simplesmente está relatando aquilo que aconteceu. Em data tal, instauramos o inquérito policial para realizar a investigação de um certo fato criminoso, ouvimos as testemunhas tais, realizamos as diligências tais, as provas constam do inquérito policial, as folhas tais. Veja, o relatório é isso. O delegado apenas relata descritivamente aquilo que foi investigado para que o magistrado tenha uma visão global, o Ministério Público também tem uma visão global do que aconteceu durante a investigação. Nós dizemos que o inquérito é conclusivo quando ele termina e dá início a uma denúncia ou um arquivamento. Vejam, se o inquérito é conclusivo, por exemplo, pela autoria e materialidade, o Ministério Público oferecerá uma denúncia. Se o inquérito é conclusivo pela inocência, olha, ficou demonstrado que esse sujeito não praticou a infração penal. Ele será conclusivo por um arquivamento. O inquérito pode ser inconclusivo também. E aí ele pode solicitar mais diligências, vejam, mais investigações, ou, por exemplo, uma incerteza absoluta da autoria. Olha, embora tenhamos realizado várias investigações, não foi possível descobrir a autoria do delito. Então, nós teríamos também um arquivamento. O Ministério Público pode considerar que esse inquérito policial tramitou de maneira incompetente. Imaginem vocês um inquérito policial que investigou crime da competência da Justiça Federal na Delegacia de Polícia Civil, ou vice-versa. Ou um inquérito de Polícia Federal que acabou investigando um fato que é da competência do juiz de direito. O que se faz nessa hipótese? Remete-se os autos de inquérito policial ao Ministério Público que tiver atribuição para atuar perante o foro competente. Se a ação penal realizou uma investigação e o Ministério Público considerou que o crime é de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada, mas não foi apresentado solicitação de instauração do inquérito policial pelo ofendido, nem a representação. Então, intima-se as pessoas para que elas possam representar o ofendido, né? Para que ele possa representar ou para que ele possa oferecer queixa-crime na hipótese da ação penal privada. Se estiverem presentes todos os elementos de autoria e de materialidade, aí sim o Ministério Público pode oferecer a denúncia ou o querelante pode oferecer a queixa-crime. Tá? Aqui nós temos um prazo de 5 dias para réu preso. Esse prazo deve ser obedecido pelo Ministério Público. Pena do réu preso dever ser solto por constrangimento ilegal, ou 15 dias quando ele estiver solto. Lembrando sempre aqui que a nossa Constituição diz que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Portanto, é aquela figura que nós já conhecemos, né, da ação penal privada subsidiária da pública, no caso da ação penal pública. Né? Perfeito. Outra questão importante que eu quero mencionar para vocês é que, na sistemática do juiz das garantias, os autos do inquérito policial, eles acompanham a denúncia. Mas os autos do procedimento perante o juiz das garantias não acompanham. Então, não confundam os autos de inquérito policial com o procedimento perante o juiz das garantias.
nós teremos aqui dois procedimentos separados. Um procedimento jurisdicional e um procedimento investigatório. É este procedimento investigatório que será anexado na denúncia. Os autos jurisdicionais de procedimento perante o juiz das garantias, não. O arquivamento? É possível o arquivamento do inquérito policial? Sem dúvida. Eu já mencionei aqui, inclusive, arquivamento, porque não há prova da materialidade, porque não há prova da autoria. Eu só gostaria aqui de mencionar para vocês essa questão. Quem pode arquivar os autos? Porque na sistemática, antes do pacote anticrime, e aqui eu menciono para não gerar confusão, tá? Porque vocês vão encontrar no nosso Código de Processo Penal as duas regras ainda vigentes. Eu tenho lá o artigo 18 do Código de Processo Penal, que é a regra antiga, que estabelece que o Ministério Público, o delegado e o Ministério Público não podem arquivar autos de inquérito policial. Só o Ministério Público é que pode solicitar o arquivamento para o juiz. Então, na sistemática, antes do pacote anticrime, quem pode arquivar os autos é o juiz de direito. É o juiz de direito, a pedido do Ministério Público. Depois da sistemática do pacote anticrime, surgiu o artigo 28 do CPP, que estabeleceu uma outra regra. Agora, quem determina o arquivamento do inquérito policial é o membro do Ministério Público, sem a participação do juiz. E por que, meus caros? Aquilo que eu mencionava para vocês do princípio inquisitivo e do princípio dispositivo. Nós queremos um juiz que cada vez menos determine prova nos autos e que cada vez menos participe da investigação. Isso pressupõe, inclusive, afastá-lo do arquivamento do inquérito policial. Acontece, que eu quero mencionar para vocês também, que essa regra do 28, ela foi suspensa pela ação direta de inconstitucionalidade 6298 do Distrito Federal, aquela mesma ação direta de inconstitucionalidade que suspendeu o juiz das garantias. Portanto, a sistemática que está vigorando no Brasil hoje continua sendo a antiga. O Ministério Público solicita ao magistrado o arquivamento dos autos de inquérito policial e o juiz determina. Se a ADI for superada, nós passaremos a essa nova modalidade, onde o juiz ele sai de cena e o membro do Ministério Público é que determina o arquivamento dos autos de inquérito. Claro, existe possibilidade de recurso, sem sombra de dúvida, tá? Mas nós estamos aí aguardando as possibilidades do desdobramento dessa ADI. Tá? As diligências eu já mencionei bastante aqui para vocês, né? Elas poderão sempre ser solicitadas, inclusive, mesmo depois do relatório do inquérito policial, não tem problema. Se o membro do Ministério Público ele acha que o inquérito merece aprofundamento, ele solicita as diligências que achar necessário, e o inquérito policial, portanto, prossegue da mesma maneira.